Irmãos, Atos 4, 12, nos diz assim: e nossa salvação é nem outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Vamos falar. Senhor Deus, nosso Pai eterno, nós estamos diante do Senhor, glorificando o teu nome, adorando o Senhor, que fala o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Deus Salvador, vive receber louvor, adoração e ação de graças. Ó Deus amado, obrigado também, Senhor, porque temos a tua palavra, que é a nossa Bíblia. Por meio dela, Senhor, nós queremos viver a alegria de Deus. Nós queremos viver, Pai, nessa noite, do Espírito, do domínio, para que a gente consiga viver mais manifestações através de ó Deus, a edificação, crescimento espiritual na Deus, apesar de mim, tudo nos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, como vocês sabem, que vocês estão durante esse mês ouvindo mensagens a respeito dos 5 solas, e hoje Moisés me falar sobre os solos críticos, justamente crítico. Vocês sabem que a reforma protestante foi, na verdade, um retorno às Escrituras. E se ela estava retornando às Escrituras, consequentemente, estava vendo também o retorno à centralidade de Cristo. Porque Cristo, ele é o centro das Escrituras. O Antigo Testamento apontava para ele. O Novo Testamento descreve exatamente a sua leitura e a sua obra. Então a gente sabe muito bem que Cristo é o centro da eternidade, porque nele converge todas as coisas, tanto as coisas do céu como as coisas da terra. Ele é o centro da história. Só ele pode dar significado a ela. E ele vai levar a história à consumação final. Então Cristo é sem dúvida o centro da igreja. Cristo é sem dúvida o seu fundamento. Ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja e protetor da igreja. Cristo é o agente da criação, o sustentador do universo, o redentor do seu povo, o Senhor em todo joelho um dia vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor no céu, na terra e embaixo da terra. Então, a pessoa de Cristo, irmãos, e a sua obra, ela é o centro de fato das Escrituras, e a gente não pode mudar essa realidade. Então, pensando nisso, pensando obviamente nesse tema, somente Cristo, que é o tema que nós nos propôs para falarmos a respeito desse tema, né? Referindo-se à reforma, a primeira coisa que eu queria dizer é que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Você vai ver no texto que nós lemos, Atos 4:12, diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, se a gente retornar um pouquinho, porque a igreja da Idade Média havia criado um panteão de intercessores, né? Havia criado muitas pessoas que poderiam interceder pela salvação. Maria e os santos canonizados eram abertamente invocados como aqueles que deveriam interceder por nós junto a Deus. Né? Ainda hoje, há uma máxima da igreja romana que diz: pegue a mãe e o filho atende. Eu acho que todos nós já ouvimos essa frase aí na traseira de algum carro, de algum caminhão. Já vi muito essa frase aí. Ainda hoje, né, esses ensinamentos estão, obviamente, todos esses ensinamentos estão flagrantemente em oposição ao que a palavra de Deus ensina. E a Bíblia é enfática nisso. Nós acabamos de ler o verso 12: não há salvação em nenhum outro. Somente o Senhor é, de fato, o nosso mediador, o mediador entre Deus e os homens. Né? Paulo vai nos dizer isso em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Portanto, só há um Deus, só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o próprio Jesus também fala isso claramente. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai
a não ser por mim. Então, de fato, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus não é um mediador entre outros. Ele é o único mediador. Né? Ele não é um dos muitos caminhos que nos levam ao céu. Ele é o único caminho que nos leva ao céu. Jesus é de fato a porta e ninguém pode chegar a Deus, exceto por meio dele. Então não há salvação em nenhum outro. Né? Não podemos pensar que existe outra maneira de fato obtermos a nossa salvação. Cristo é o único que pode nos levar até Deus. Cristo rasgou o véu do alto a baixo e nos deu a possibilidade, a certeza, a garantia de nós podermos, de fato, desfrutar da salvação pela obra que, de fato, ele realizou. Ele veio, de fato, com essa missão, ele veio com esse propósito de ser, de fato, o nosso Salvador. Não é? Ele é, de fato, o único mediador entre Deus e os homens. Nós só temos acesso a Deus por causa de Cristo, meus irmãos. Por causa da obra que, de fato, ele realizou. Não é? Então, de fato, ele é uma pessoa central, de fato, nos evangelhos. Porque por meio dele não existe outra forma de salvação. É interessante a gente perceber aqui, porque o texto, obviamente, Pedro e João estão vendo o Sinédrio, estão dando razões, de fato, da sua fé, e ele está afirmando isso de forma categórica, que não há salvação em nenhum outro nome. É interessante que ele usa aqui duas palavras que para a gente é a mesma coisa, mas no sentido original é completamente diferente. Ele usa a palavra alós e a palavra heteros. Quando ele usa a palavra outro aqui, não há salvação nem outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Então ele está usando a palavra alós, que tem igual, nem existe nenhum heteros, nenhum diferente. Ou seja, Cristo é o único, de fato, mediador. É o único que, de fato, pode nos dar a certeza da salvação. Somente. Mas uma coisa que eu quero dizer é que, de fato, Cristo é o nosso único Salvador. O único que pode, de fato, nos dar a salvação. Porque, além de ser o nosso mediador, aquele que se coloca entre nós e Deus para que a gente possa, de fato, ter acesso ao Senhor, ele é, de fato, o nosso único Salvador. O homem não pode salvar a si mesmo por meio de suas obras. Ele não pode fazer nada que possa levar à salvação. A igreja, por exemplo, não pode salvar o homem por meio dos seus rituais, por meio da sua liturgia, por meio de qualquer coisa que ele venha fazer. Nós não podemos obter a salvação porque fomos batizados. Ora, o salvo ele precisa ser batizado, claro, mas não é o batismo que de fato nos salva. O batismo não pode regenerar o homem. Não é? O batismo não pode regenerar. A ideia de que podemos ser salvos pagando penitência ou fazendo boas obras é algo contrário, completamente contrário à palavra de Deus. É, de fato, um erro retumbante a gente pensar isso. E muita gente hoje em dia pensa que vão fazer obras por cumprir penitência, ou por orar muito, né? Ou por muito ler a Bíblia, ou por vir à igreja assiduamente, acha que isso lhe garante salvação. Isso está se enganando, irmãos. Porque a salvação é uma obra de Deus oferecida aos pecadores mediante a graça, né? Pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o único que de fato pode nos salvar é Deus. Nada que a gente venha fazer pode de fato nos dar salvação. Só Ele de fato nos salva. Ele vai dizer, Atos capítulo 16, 31, diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Paulo estava falando isso exatamente para o carcereiro, né? Dentro daquela situação que aconteceu ali na prisão, o carcereiro achando que todos iam fugir, queriam morrer, e aí Paulo disse: olha, calma, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Ele leva para a casa dele lá, fala de Jesus, e ele prega sobre Jesus, e Paulo diz isso: olha, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Então, somente nele nós temos vida eterna. João 6, 47, diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Então, não existe essa possibilidade de a gente cooperar com Deus para a nossa salvação. Porque tudo provém de Deus, irmãos. Quem nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus, obviamente, é o próprio Deus que nos reconcilia por meio de Jesus. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 18. E tudo
Isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, meus irmãos, vejam, não existe nada que eu e você, ou que qualquer outra pessoa venha nos fazer para obter a nossa salvação. A salvação é um ato da livre graça de Deus sobre nós, por meio exclusivamente do sacrifício de Jesus, da morte vicária de Jesus na cruz por nós. A nossa salvação é garantida exatamente pelo que Cristo fez. Né? Nós só podemos ter salvação mediante a vida e a obra de Jesus, porque ele veio de fato com essa missão, ele veio de fato com esse propósito. Né? Não operamos com nada a respeito da nossa salvação. Podemos ser dizimistas, podemos ser batizados, mas nada, orar muito, ler a Bíblia muito, tudo isso é importante e necessário que nós de fato façamos, mas não são essas coisas que vão nos garantir dizer que nós somos salvos. É somente aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Né? Todo o nosso esforço, todo o nosso empenho para a salvação é inútil diante de Deus, porque Cristo foi quem não cometeu nenhum tipo de pecado, somente Ele pôde garantir a justiça de Deus sendo aplicada na vida dele para não ter cometido pecado nenhum. Então somente Ele, de fato, pode nos dar a salvação. A terceira coisa que eu quero dizer, irmãos, é que Cristo é o único cabeça e Senhor da igreja. A ideia de que o Papa é a pedra fundamental e o cabeça da igreja é consumadamente um grande erro que a igreja católica sustenta até hoje. Né? A igreja ela só tem um fundamento, e esse fundamento é Jesus. Ninguém pode alcançar outro alicerce além do que já foi posto, qual é Jesus. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 3, verso 11. A igreja, meus irmãos, só tem um cabeça. A cabeça da igreja não é o pastor Milton, nem o pastor Moisés, tem muito menos o nosso presidente Roberto Brasileiro, né? Não é o Papa, não é ninguém, a não ser Cristo. Jesus é, de fato, o cabeça e Senhor da igreja. Paulo vai dizer em Efésios 1:2 que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, os pés de Cristo, e o designou cabeça sobre todas as coisas, dando à igreja. Então Cristo, de fato, é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja. Ele a comprou com o seu próprio sangue. E a igreja, meus irmãos, só tem um dono. E este dono é Jesus. Esse dono, de fato, é Jesus. Jesus vai dizer no diálogo com Pedro, em Mateus capítulo 16, 18, mas Pedro, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, sobre a afirmação de Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, sobre aquilo que Pedro havia dito para Cristo, Filho de Deus vivo. Como se Jesus diz, olha, do Espírito, sobre essa afirmação, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja. A igreja, de fato, é Cristo, meus irmãos. Ele é comprou com o seu próprio sangue. Ele é o dono Senhor da igreja. Né? A igreja só tem um Senhor, é Jesus. Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 2, verso 9, vai dizer, por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda mundo confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Então, se na igreja existe um dono, esse dono, sem dúvida, é Jesus. Nunca vai ser um presbítero, nunca vai ser um pastor, nunca vai ser o irmão mais antigo da igreja, nunca vai ser o irmão que dá o dízimo mais alto da igreja, porque não existe quem dá o dízimo mais alto, todo mundo dá o dízimo igual, porque todos vão descer do céu. Né? Então não existe ninguém que possa ser arrogado, mas eu sou o fundador da igreja, mas eu sou o mais antigo, porque eu sou o presbítero mais antigo, eu sou o presbítero já, eu sou o diácono, eu sou o pastor já há 30 anos. Né? Ninguém manda na igreja, a não ser o Senhor Jesus. A igreja é dele, ele a comprou com o seu próprio sangue. Ele morreu para comprar a igreja com o seu sangue. E lá em Apocalipse 5, vai dizer isso: Jesus morreu para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então a igreja pertence a Cristo, meus irmãos. Ele é dono da igreja. Quando a gente fala igreja, não está falando de denominação, mas ele está falando de gente. Né? Ele comprou as nossas vidas.
nós estamos precioso. Nós somos a sua igreja, nós somos o seu povo, nós de fato pertencemos a Ele. Ele é dono e Senhor da nossa vida, Ele que governa de fato a nossa vida, e ninguém mais. E com a Bíblia oramos. Cristo é o único sumo sacerdote que está no céu, intercedendo para a igreja. A ideia também é errônea de que o Papa é o sumo pontífice, ou seja, o supremo mediador entre Deus e os homens, não tem qualquer amparo nas Escrituras. Isso aí é imaginação humana. Porque Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Né? Ele é grande porque morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ressuscitou segundo as Escrituras para a nossa glorificação. Está lá em 1 Coríntios 15, versículo 3, e Romanos capítulo 4, versículo 25. Ele penetrou os céus e está na direita de Deus, versículo por nós, Romanos 8, 34. E por essa razão, irmãos, somente Ele pode nos salvar-nos totalmente e completamente, como diz Hebreus 7, 24. Porque foi Jesus o sacrifício perfeito e o sacerdote supremo dos nossos pecados, que foram julgados e foram pagos de fato por Ele na cruz do Calvário. Com base, meus irmãos, em seu sacrifício substitutivo, nós somos declarados justos diante do tribunal de Cristo. E que coisa extraordinária, irmãos. Por causa dele, nós estamos quites com a sua lei e com a justiça de Deus. Paulo vai dizer lá no Romanos capítulo 8, que não tem mais, não pesa sobre nós mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo, de fato, irmãos, é o nosso grande redentor. A bandeira da redenção de Cristo tremula, irmãos, nos dando, de fato, uma garantia, um descanso seguro que, de fato, nós temos, porque Ele é, sem dúvida alguma, o único que se colocou, de fato, como sacerdote de uma vez para sempre. Porque antes do Velho Testamento, todo ano tinha que se oferecer sacrifício de novo. E o sacrifício de Cristo foi o único, de fato, e perfeito. Não havia necessidade mais de novo, perdoar, né? De novo o sacerdote se apresentar, porque Cristo, de fato, fez isso uma única vez, para sempre, meus irmãos. Agora, é claro que nós sabemos disso. Isso, nada que eu falei aqui, acredito que seja novidade para os irmãos. Mas, irmãos, de que essa mensagem pode... quais são as implicações que saber dessas coisas pode trazer para a gente como igreja do Senhor? Essa é a questão que precisa pensar. Quais são as implicações de nós sabermos que somente Cristo é, de fato, o nosso Salvador, é o nosso intercessor, é o nosso, de fato, mediador? Quais são as implicações disso? E aí eu queria trazer pelo menos 3 implicações para a gente aqui. Né? Primeiro, a igreja deve reafirmar em toda a sua vida a missão e a centralidade de Cristo. Essa é a primeira aplicação que eu gostaria de fazer. A igreja precisa resistir à tentação de colocar pessoas, programas, tradições ou líderes no lugar que pertence exclusivamente a Cristo. E nós sempre temos a tendência de fazer isso, irmãos. Nós temos a tendência de colocar o líder tal, o pastor que a gente assiste na internet, aquele que é recorde, né, de curtidas, aquelas figurinhas carimbadas que estão lá na televisão. Nós muitas vezes idolatramos e colocamos no lugar de Cristo na nossa vida. Muitas vezes nós colocamos as tradições da nossa igreja no lugar de Cristo. Colocamos os líderes da nossa igreja no lugar de Cristo, no lugar que pertence exclusivamente a Ele. Essa é uma coisa que a gente precisa refletir na nossa vida. Porque muitas vezes estamos idolatrando, né, ídolos cristãos, estamos idolatrando grupos cristãos, músicos, pastores, pregadores. Estamos colocando as tradições da igreja muitas vezes no lugar de Cristo. Terceiro, meus irmãos, Cristo é o centro da adoração. Cristo é o centro da pregação. Ele é o centro do ensino. Ele é o centro da comunhão e da missão da igreja. E quando a igreja tem os seus olhos, tem os olhos de Cristo, ela perde o rumo e o poder espiritual que ela tem.
Assim, meus irmãos, cada um de nós devemos pensar. Assim, cada um de nós, cada culto, melhor dizendo, que a gente deve, de fato, apontar para ele. Cada ministério da igreja do caráter de Cristo. Cada decisão da igreja deve ser tomada à luz da vontade de Deus. É por isso que, quando reunimos como conselho, e os irmãos, quando reunirem como mesa administrativa, devem orar e devem sabedoria para tomar as decisões na vida da igreja, porque não são as nossas decisões, as nossas vontades. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, porque Ele é o Senhor da igreja. É Ele que nós devemos adorar. Então, meus irmãos, pensem bem. Antes de qualquer projeto ou atividade, a igreja deve perguntar: isso exalta a Cristo ou apenas a nós mesmos? Isso que nós vamos fazer, isso que nós estamos tentando fazer, exalta o nome de Cristo ou exalta a nossa pessoa? Estava esses dias pensando, já estou, não sabem, 30 anos de ministério e tal, já estou no centenário, vai fazer 20 anos já que está passando na igreja. Eu tenho um sonho, ali na igreja ainda. Alguns sonhos, um deles é reformar aquela fachada no templo da nossa igreja. E a gente tem um projeto que está todo pronto. Já, só falta o dinheiro. Mais ou menos uns 500 mil reais a gente consegue resolver. Pronto, se alguém quiser fazer uma doação aí, estou aqui. Eu passo o Pix da igreja, que é o CNPJ da igreja, você vai ver no semestral. Eu estava pensando sobre isso. Pensando sobre. Eu disse, Senhor, eu queria tanto. Faltam umas 5 anos, né? Quando a gente fala assim, para completar os 35, eu poderia me aposentar se eu quiser, né? Obviamente, não vou, né? Eu estou muito novo ainda, né? Tem um chão para bem lá, né? Eu estava dizendo que eu queria construir, queria subir essa graça de poder terminar o ministério construindo essa igreja, deixando ela bem bonita, assim. E depois eu fiquei pensando, conversando com um outro colega, eu fiquei pensando, eu estou falando isso para. Eu estou querendo fazer isso para exaltar a Cristo? Ou para que não me convido, filho de fábrica, visto, para ele construir e reformar a igreja, quem essa fachada linda, maravilhosa, foi um baixo-lado de Romero. Eu fiquei pensando nisso. Mas eu estou correndo atrás para tentar construir. De fato, eu acho que é passar pelo ministério, mas eu mesmo de professor, sabe, para mim é igual. Se não, eu quero fazer isso para exaltar o nome. O Deus falou isso e disse: não, eu quero que seja para agora. Eu quero que o nome seja visto, seja irmãos. Então, é que a gente pense, porque nós temos colocado deles, irmãos, ídolos dentro do nosso coração. E nós sabemos que somente Cristo é de fato o Senhor, quem sabe exatamente de forma prática o Senhor Evangelho que a gente tem vivido hoje, e quem se nos ídolos do nosso coração, porque se no nosso coração todas as dias pertence à nossa vida, à nossa religiosidade, às nossas práticas religiosas, as motivações que nos levam a fazer, nos levam a ouvir pregador tal, né? Não quero citar o nome de pregador aqui para falar uma coisa, mas esses pregadores são as fichinhas, né? Não, você não ouvir a pregação de fulano de tal, né? Se não ouvir a mensagem de fulano de tal, irmão, qual é a sua? O que está no seu coração? Quando você fala isso, será que fulano de tal vai ser comigo na sua vida? Será que a doutrina da igreja, né? A liturgia da igreja não vai ser comigo no seu coração? E aí a gente precisa pensar, bom, esse nem se você está podendo ser da igreja, nós somos igreja. E aí você precisa ver. A segunda aplicação que eu quero fazer. A igreja tem que proclamar com clareza, e usar a igreja, só Cristo. Só em Cristo há salvação. Né? E a gente vive hoje um mundo pluralista, irmão, onde todos os caminhos levam a Deus. E a igreja precisa reafirmar a mensagem exclusiva do Evangelho. Né? Não há salvação, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos, como ele fez de Atos 4:12. E isso, meus irmãos, exige coragem e fidelidade.
mesmo que a mensagem pareça ofensiva aos ouvidos da nossa modernidade, do mundo pós-moderno. Mas essa é a mensagem de ser pecado. Só a salvação de Cristo. Não existe outra forma de nós pregarmos o Evangelho senão falarmos claramente que Jesus é, de fato, o Salvador. Que Ele veio para morrer pelos nossos pecados, para pagar a nossa dívida, né? Pagar de fato a nossa dívida, para que nós pudéssemos de fato agora, por meio da justiça dele imputada a nós, de fato sermos salvos pela graça de Deus. Não é pelo nosso esforço, não é pelo esforço de ninguém, pela inteligência, pela saúde de ninguém, mas exclusivamente por Cristo. E meus irmãos, o que a gente precisa pensar é que a igreja, a congregação, já que nós estamos aqui, nesta noite, a congregação deve investir em evangelismo pessoal, comunitário, convidando pessoas a confiarem somente em Cristo. Na verdade, pessoas não confiarem na sua volta, na sua religião, nos seus próprios métodos. Mas quantas pessoas nós convidamos, irmãos, para vir para cá? Quantos vizinhos de vocês convidam para vir à igreja de vocês? Quantas pessoas que convivem com vocês sabem que vocês são verdadeiramente cristãos? E quantos deles vocês têm orado pela salvação deles, pela conversão deles? Querendo a gente saber que somente Deus salva? Se a gente está vendo milhares de pessoas caminhando ao nosso lado do inferno e nós não fazemos nada para salvar essas vidas. Não abrimos a nossa boca, não convidamos essas pessoas para vir à igreja, não oramos pela salvação dela, não nos movemos a nada para alcançar essas vidas. Será que de fato nós temos? Podemos até ter, mas às vezes vivemos como não crescemos. Que Cristo de fato é o Salvador. E tem dezenas de pessoas, milhares de pessoas aí caminhando ao nosso lado diferente. Pessoas que a gente convive, que a gente ama, que a gente diz se importar por ela, que a gente chama de irmão, de meu querido, de. Né? Ah, rapaz, eu prezo muito pela sua vida, mas você não fala de Jesus. Querendo saber, irmãos, que somente Jesus salva, se a gente não fala para as outras pessoas a respeito da salvação de Deus. Pense nisso, irmãos. Nós temos uma responsabilidade. Pegar o Evangelho. Somente isso salva. E a gente convive com pessoas diariamente que não têm salvação em Cristo. Mas a gente não fala de Jesus para as pessoas. A gente não fala só Jesus salva. Só Jesus tem poder para salvar, transformar, mudar. Fala com verdadeira. Porque se nós fizéssemos isso diariamente, provavelmente você vai ter que salvar a igreja. Essa igreja deveria ser muito mais do que isso. Deve ser aqui uma vez. A igreja deve viver no descanso e confiança na intercessão e no seu Cristo. Eles vão saber que Cristo é um dos sumos sacerdotes, Senhor da igreja, traz consolo e segurança para a gente. Ele intercede por nós, sustenta a sua igreja, conduz a igreja para a vitória final. Né? E mesmo dentro das crises, das competições, dos desafios ministeriais, a igreja pode permanecer firme, pois Jesus nos prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmãos, a gente vive num país onde a gente tem muita liberdade e a gente não passa por nenhum tipo de perseguição. Mas nossos irmãos aí, de vários países, que estão sofrendo por meio de perseguição, sem dúvida sabe o valor que de fato isso tem para a vida deles. Como de fato eles descansam na confiança e na certeza da intercessão de Cristo pela vida deles e do senhorio de Cristo pela vida deles. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós precisamos aprender a depender mais da oração e menos dos nossos próprios recursos. Confiando no Senhor Jesus, porque Ele é quem governa a igreja, é Ele quem está assentado no mais alto do trono, né? É o Senhor da história, e é Ele que continua edificando a sua igreja, fortalecendo a sua igreja, cuidando dela. Isso me faz lembrar do texto lá do Apocalipse, quando João teve aquela visão e
Ninguém tinha sido achado digno de abrir o livro. E João começou a chorar. E Ana vai chegar para João e disse: não chore. Porque lembra, ele venceu. E ele está achado digno de abrir o livro. Isso é ser seus. E ele comprou com seu próprio sangue toda a tribo, toda a nação. Meus irmãos, ele é o Senhor da igreja. Ele que governa a igreja. A história está debaixo da sua mão. E nós temos que aprender a descansar nisso. Não adianta a gente saber que Cristo, de fato, é somente Cristo na nossa vida, se nós não descansamos e não confiamos na intercessão, na obra que, de fato, Cristo operou. E nós temos que começar, de fato, a agir como igreja dessa forma. Essa mensagem de somente Cristo tem que trazer mais ao nosso coração de descanso ao nosso coração diante das mais terríveis situações que a gente possa enfrentar na nossa vida. Calma, irmão. Aquieta seu coração. A situação do nosso país está ruim. Está difícil a situação que a gente está vivendo. Né? Não tem sido nada fácil. Mas descansa. Quem reina e governa é o Senhor. Quem põe e quem tira é o Senhor. É o Deus. As coisas podem estar sendo ruins na sua vida, mas calma. Tudo isso é um propósito. Tudo é um propósito. Ele reina, governa, intercede por nós, sustenta a nossa história, escreve a nossa história. E ele continua, ele fica dando a vida para a sua igreja. Eu quero concluir o seguinte: a igreja reformada, onde hoje eu manter levando a bandeira de somente Cristo. Porque de fato ele é o único mediador, ele é o único salvador, ele é o único cabeça e o único sumo sacerdote da igreja. Tudo é dele, é por ele e para ele. Por isso que Paulo diz a ele depois a glória eternamente. Nós precisamos descansar nisso. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós agradecemos, Senhor, porque somente Cristo, Senhor. Somente Cristo é o nosso único mediador. Somente Cristo é o nosso único salvador. Somente Cristo é o único cabeça e o único sumo sacerdote da sua igreja. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas estão sob o seu governo. E nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática esse conhecimento que a tua palavra nos fala com tanta clareza, tirando dentro de nós os ídolos que existem no nosso coração, onde somente Cristo deve, de fato, reinar de forma plena e absoluta, Senhor. Que, de fato, nós tenhamos, saibamos, ó Deus, reconheçamos a necessidade de proclamar a salvação, ó Deus, a quem precisa de salvação, dizendo que somente Cristo lhe faz salvo. Ó Deus, que o Senhor nos dê a ousadia, ó Deus, a intrepidez de podermos anunciar às pessoas que a gente convive que eles precisam de salvação e que Cristo veio de fato para salvar-nos. Ó Deus, ensina-nos, Pai, de fato descansarmos na confiança de que o Senhor intercede pela sua igreja, que o Senhor é o cabeça, de fato, dessa igreja, e que a nossa vida depende exclusivamente do Senhor. Ó Deus, ensina-nos a descansar em Ti, Pai. Ó Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos. Porque nós, às vezes, temos esse conhecimento, mas agimos de fato como se não tivéssemos, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, transforma as nossas vidas. Ó Deus, assim nós choramos em nome de Jesus. Amém.